Efésios capítulo 5, do verso 11 até, nós vamos hoje, se Deus permitir, até o verso 21, tá bom? Vamos lá, então, vamos lendo então as escrituras, versículo por versículo. É importante também explicar que esse texto agora, que nós estamos estudando, ele pode ter um subtítulo, no caso, do verso 8 ao verso 14, a gente pode colocar caminhando na luz, tá? A igreja caminhando na luz, os cristãos caminhando na luz, certo? E aí também tem uma subdivisão a partir do verso 15, né? Porque pode ser também um subtítulo como caminhando na sabedoria. Pode ser também, tá? E aqui na Bíblia tem um subtítulo que eles colocaram também a partir do verso 15, que é vida em comunidade. Também é aceitável, né? Então, nós vamos começar do verso 11, lendo então. Vamos lá. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Aqui, em outra tradução, nós vamos encontrar, por exemplo, na tradução desta Bíblia aqui, nós encontramos a expressão e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, tá? Então, a ideia é simples como as duas traduções aqui, elas colocam, né? No caso, para não participar das obras infrutíferas das trevas, porque as obras das trevas, elas são vãs, elas não trazem nada de bom, né? O que poderia trazer de bom as obras das trevas? Nada, só coisa ruim, só coisa vã. Então, a Bíblia manda, Paulo manda aqui na carta, que a igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso, os cristãos, não participassem, não fossem cúmplices, ou seja, tivessem uma coparticipação ou participassem junto das obras infrutíferas das trevas. Infelizmente, isso aconteceu naquele tempo e acontece também no nosso tempo, que lamentavelmente tem pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja regularmente, são membros delas, da igreja ou delas, as igrejas locais, mas ao mesmo tempo eles praticam coisas, obras das trevas. Bom, provavelmente Paulo está também aconselhando, ou melhor até dizendo, ordenando, né, que os cristãos não participassem das obras das trevas. E aí você pode imaginar todo tipo de obras das trevas que às vezes nós participamos, né? Lamentavelmente. Então, essa é basicamente a ideia colocada aí, tá bom? Essa é a ideia colocada no texto, para a gente não participar junto com essas pessoas, que praticam as obras das trevas, tá? É uma palavra simples, clara. Ele está falando aí sobre a caminhada aí, no caso, caminhando na luz, né? Então eu não devo participar mesmo das obras das trevas. Obras das trevas são todas as obras, são todas as ações que contrariam as Escrituras Sagradas, contrariam diretamente as Escrituras Sagradas, né? E aí eu não preciso mencioná-las aqui, até porque também Paulo já falou alguma coisa, ele vai falar também outras coisas também, que é muito claro que a gente entenda isso, né? E ele colocou aqui várias outras coisas nos textos anteriores aqui. Se nós lermos os textos anteriores, nós vamos ver que ele fala da impureza, da dissolução, né? E vai embora, falando das conversações torpes, né? Ele fala de tudo isso, né? Fala
da avareza, ele fala da idolatria, que é a idolatria no caso, né? Ele fala de tantas outras coisas que são obras das trevas. Então eu posso imaginar tudo aquilo que é obra, né? Ou são obras, né? No caso das trevas, né? Eu posso imaginar, você pode imaginar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que Deus não aprova, eu devo reprovar, ponto, acabou. Tudo aquilo que Deus não aprova, que claramente está nas Escrituras Sagradas, que Deus não aprova, eu devo reprovar. Lógico, não devo praticar, não devo andar junto com pessoas que praticam essas coisas, então você pode imaginar aí claramente do que se trata, né? Lógico, né? E, bom, então ele diz, e depois no verso 12, ele seguindo, aí ele diz aqui, ó, para não participar das obras infrutíferas das trevas, antes devemos colocá-las, né, reprová-las, né, no caso, né, reprovar essas obras. A gente tem que claramente reprovar isso. Onde nós ajudarmos os ambientes, a gente tem que reprovar claramente isso daí, tá bom? Bom, e o verso 12 diz, porque aquilo que eles fazem, olha bem, aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é o quê? Vergonhoso. Eu hoje estava lendo um jornal online e lá estava uma situação extremamente vergonhosa, mas extremamente abominável aos olhos de Deus. Eu não preciso falar aqui, nem dar detalhe, mas são essas coisas que explicam o surgimento, por exemplo, de um coronavírus, que explicam muitas outras coisas que vão ainda surgir, que surgiram e vão surgir, a depravação do ser humano, a libertinagem do ser humano. Tá? Então, infelizmente, são coisas que as pessoas praticam lá escondidas, né? Que é até vergonhoso falar, é vergonhoso falar, é vergonhoso. Paulo está dizendo de coisas aqui que ele não queria mencionar, até porque é tão vergonhoso mencionar essas coisas, falar abertamente essas coisas, né? Até para a própria igreja, né? Então, são atitudes, são ações, são comportamentos que dá vergonha, né? Coisas que jamais os homens deveriam praticar, deveriam fazer. Por isso que ele diz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. E lamentavelmente, na igreja, ou nas igrejas, colocando assim numa linguagem mais de igrejas locais, de comunidades cristãs locais, existem coisas que muitos que dizem serem cristãos fazem lá, as ocultas, que é vergonhoso, é vergonhoso, é vergonhoso. Às vezes é tão vergonhoso que o filho, a filha, não fala com o pai, não fala com a mãe, porque sabe que a mãe vai corar de vergonha, sabe que o pai vai corar de vergonha. E essas pessoas estão em nossos templos, né? Estão, agora não, né? Agora estão em casas, né? Nas casas, mas estão, né, na comunidade cristã, fazem parte da comunidade cristã, e essas pessoas só servem para envergonhar o Evangelho, só para envergonhar. Porque é igual aquele caso que a pessoa me contou que ele era de uma determinada igreja e ele saía do culto. Ele como me contou, ele saía dali e ia direto para o motel. Eu saía do culto de uma determinada igreja batista, né? Poderia ser de qualquer outra, mas batista, né? Esse era, né? E ia para o motel. E não era com a sua esposa, né? Claro que não, né?
Ele ia para um motel com, né, com uma amante, né, com uma determinada outra pessoa, que parece também, pelo que ele falou, que era da igreja também, de tal igreja também. Olha que situação terrível. Olha que situação terrível. Pô, essas pessoas envergonham o Evangelho. Envergonham o Evangelho, porque as pessoas percebem, as pessoas, elas podem não ver lá nas quatro paredes de um hotel, né? Mas elas percebem, entendeu? Sabem que alguma coisa está errada com aquele irmão, com aquela irmãzinha, com aquela pessoa. Então, lamentavelmente, são coisas que praticam, que fazem, que é vergonhoso mencionar. E aí você pode imaginar, não só isso, como tantas outras coisas, inclusive corrupção. Muitos evangélicos dizem ser evangélicos envolvidos em corrupção pesada, coisa terrível, né? Pesada, corrupção assim, sabe, de escancarada, entendeu? Lamentável. Fazer o quê? Essas pessoas envergonham o Evangelho de Cristo. Envergonham, né? Fazer o quê? E isso aí faz com que a igreja não tenha o crédito que ela deveria ter. Porque a igreja, ela tem um padrão. Nós temos estudado aqui Efésios, e a igreja tem um padrão, um alvo, que é um padrão que ela tem que chegar ao modelo, que é Cristo. Todos nós, como cristãos, temos um modelo que é Cristo, um padrão para a gente chegar, que é Cristo. Tá? É claro, lógico. E de repente alguém no seio da comunidade está vivendo, adulterando, fornicando, ou então agindo corruptamente. Já pensou? Então é lamentável. Mas é isso aí que ele está falando, né? Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. É exato, né? Eu tenho aqui na minha sala, por exemplo, uma parte aqui que está com lâmpada acesa. Tem parte lá que a sala é um pouquinho grandinha, eu tenho quase 2 metros de comprimento. Então tem parte lá que já está sem uma iluminação adequada. É isso, entendeu? A luz, ela traz à tona as obras, né, dos homens, entendeu? E as trevas, como diz a Bíblia, né, não tem como ter comunhão entre trevas e luz. Não há essa possibilidade, né? E é muito claro isso, esse ensino bíblico. E por isso que diz, mas tudo que é exposto pela luz torna-se o quê? Visível. Então, eu estou aqui numa posição, ainda que essa lâmpada aqui deveria estar acesa, ela não está, porque eu esqueci de acendê-la, mas eu deveria estar aqui, eu estou mais visível do que se eu estivesse lá. Entendeu? Porque a luz traz à tona, a luz revela. Esse sentido dele aqui, a luz revela, a luz torna as coisas visíveis, né? A escuridão não, as trevas não, mas a luz sim. Então o cristão, ele é luz, né? Então, é claro, eu tenho que andar na luz, porque eu sou luz, né? Filho da luz, filho de Jesus, né? Filho de Deus, né? Então eu tenho que andar como filho da luz, né? Então a luz, então tudo que é exposto à luz, né? A luz, né? É o que? Ela torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então todas as coisas. Então muitas pessoas elas preferem ficar nas trevas do que virem para a luz. Por quê? Porque as suas obras mais serão reveladas na luz. Então elas não querem. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não quero ir para tal igreja, não, porque se eu for para tal igreja, eu vou ter que mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo. Na verdade, ele não quer que as suas obras das trevas sejam reveladas. Entendeu? Eles não querem. Eles querem continuar nas trevas, porque lá nas trevas está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo em trevas mesmo. Mas a partir do momento que eles vierem para o que vamos imaginar que eles queiram vir para a luz,
eles vão ter suas obras reveladas. E se suas obras forem mais, ficarão nítidas essas obras. E é claro que a luz vai reprovar essas obras das trevas. Porque é isso que o cristão tem que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. Reprovar as obras das trevas. Não tem como o cristão comungar, ser cúmplice, ou comungar, ou ter comunhão com as obras das trevas. Isso é impossível, não há essa possibilidade. Então, o verso 13 diz, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, né? Pois a luz torna visíveis todas as coisas, né? Por isso é que foi dito. Aí ele usa um verso aqui, uma citação que muitos estudiosos tentam descobrir de onde vem essa citação, o que Paulo está citando aqui. Alguns dizem que é um pedacinho de um hino que ele citou, um hino cristão da igreja primitiva, baseado em Isaías 61, verso 1, baseado também ali no mesmo livro de Isaías 29 e 19. Alguns entendem que é um verso, né? Que é esse verso que eu vou ler aqui do 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha bem, bonito. Alguns dizem, então, que Paulo tirou isso aqui de um hino cristão da igreja primitiva, né? Pelo menos uma partezinha do hino, né? Desperta, ó tu que dormes, né? Espiritualmente, provavelmente, né? Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, a luz que é Cristo resplandecerá sobre aquele, né, que estava dormindo, o dorminhoco. E quantas pessoas estão dormindo, meu Deus, dormindo espiritualmente, tanto é que não produzem nada no reino de Deus, nada, são incapazes de produzir para o reino de Deus, ou no reino de Deus, são incapazes, não produzem nada, não dão uma palavra, não fazem uma visita, embora que agora nesse tempo de fazer visita, né? Mas já não faziam mesmo visitas, não estão com os irmãos, não produzem nada no reino de Deus. Então são uns dorminhocos da vida, dormindo. Entendeu? Estão dormindo, entendeu? E, lamentavelmente, mas um dia darão conta ao Senhor, mas vão dar conta ao Senhor direitinho, vão dar conta direitinho da infeliz decisão que tiveram de não fazer, de não produzir. Porque a Bíblia é muito clara, aquele que está ligado a Cristo produz frutos, e bons frutos, de produzir mesmo. Isso tem a ver com produzir no reino de Deus, com palavras, com ações direcionadas aos perdidos, aos irmãos também, aos irmãos em Cristo, mantendo comunhão com os irmãos. E tem muita gente dormindo, são dorminhocos, entendeu? Estão aí, e para essas pessoas Deus diz, desperta tu que dorme. E ficam muitos dando desculpinha, né? Desculpinha daqui, dali, eu não faço, eu não vou, eu não participo, dando as maiores desculpinhas para não fazer. Mas eu quero ver se naquele dia, no dia do juízo, quando acertar conta com Deus, eu quero ver qual a desculpa que vai dar. Qual a desculpa que irá dar para não fazer, para não produzir, para não dar frutos? Porque Deus deu todas as condições para que eu e você produzamos, que tenhamos uma produção frutífera, boa, de boas obras, de bom trabalho no reino de Deus, evangelizando pessoas, trabalhando, orando pelas pessoas, deixando à disposição de Deus os talentos, os dons que Ele nos deu.
Então, um dia, se tem alguém aqui que está ouvindo, ou que vai ouvir depois, entendeu? É isso mesmo. Tá? Se você é um dorminhoco, essa palavra é para você. Dorminhoco é aquele que não produz, o texto e o contexto é muito claro. Aquele que está dormindo, que não produz no reino de Deus, que olha para ele, não vai fazer diferença nenhuma se ele morrer ou viver. Não vai fazer diferença nenhuma se ele é membro da igreja ou não é membro da igreja, se está na comunidade ou não. Porque tanto faz. Tá? Essas pessoas aqui, que ele diz a essas pessoas, tá? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aí a luz vai aparecer sobre ti, aí você vai produzir realmente, porque vai mostrar que é luz. Então desperta, tu que dormes. Tá? Bom, aí ele continua dizendo, isso aqui tudo a ver, essa caminhada na luz tem a ver o quê? Com a luz produz o quê? Bons frutos. Primeiro, vamos lá, colocando 3 pontozinhos aí, que é colocado no texto aqui, caminhando na luz, do verso 8 ao verso 14, a gente pode sintetizar isso, né? Resumindo em 3 pontozinhos. A luz produz o quê? Bons frutos. Ponto 1. Ponto 2, a luz nos capacita a distinguir entre o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Ponto 2, tá? A luz nos capacita a distinguir entre o que agrada e o que desagrada a Deus. A luz faz isso conosco. A luz vai claramente saber o que é bom, o que não é bom, né? O que agrada, o que não agrada a Deus. E o terceiro ponto, a luz manifesta o que é mal. A luz revela o que é mal. Terceiro ponto, a luz manifesta, a luz revela o que é mal. Né? Traz para a luz e ali é revelado o que é mal. E aquele que vem para a luz, automaticamente ele deve deixar as coisas das trevas. Isso é uma lógica, claro. A outra parte aqui fala da caminhada, a partir do verso 15, fala pode ser chamada caminhada na sabedoria, ou então vida em comunidade, tá bom? Mas tem a ver com sabedoria, com maneira de andar. Então, diz assim o verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O verso 16, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, o verso 15 e o 16, aproveitando cada oportunidade, em outra tradução está escrito remindo o tempo. Aqui está aproveitando cada oportunidade, porque a ideia literalmente é essa, aproveitar as oportunidades, né? Recuperar o tempo, essa ideia de trabalhar bem o tempo, né? É isso daí. Então, o verso 15, voltando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, cuidado como vocês vivem, tenham cuidado. Cada um de nós aqui deve ter cuidado. Isso, cada um deve ter cuidado, como está vivendo. Como está vivendo. E aí é você que tem que responder a si mesmo diante de Deus. Tá? Eu não posso responder por você e nem você por mim. Tá? Cada um deve ter cuidado, então cada um deve responder a si mesmo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com como vocês vivem, cuidado com como vocês andam. E aí, no sentido coletivo como igreja, mas no sentido particular, individual, tá? Cada um analisando sua própria vida, olhando para si e vendo o que tá legal do jeito que eu estou vivendo. Tá legal? Né? Tá legal do jeito que eu estou vivendo, a maneira como eu estou vivendo, tá legal do jeito que eu estou andando? Né? Será que tá legal? Bom, aí cada um tem que responder. Que não seja como insensatos, ou seja, pessoas que não têm juízo, que não têm bom senso, né?
mas como sábio, sabedoria, andar com sabedoria, viver com sabedoria. Isso relacionado à família, relacionado ao reino de Deus, viver com sabedoria. Tem pessoas que vivem dando uma demonstração de tolice, infelizmente, né? Por exemplo, nesse contexto aí do coronavírus, né? Do isolamento social, né? Em vez de produzir alguma coisa legal, produz coisas legais, palavras boas. Em vez de ir para a internet, por exemplo, lá colocar palavras boas, textos bíblicos, conselhos bons, tá? Em vez de explorar a internet para o bem e não para o mal, né? Não é para você ir lá e ficar falando mal dos políticos, falando mal sei lá de quem, não, é para você fazer coisas boas. Eu, no caso, eu tenho as minhas redes sociais. Todo mundo sabe que eu tenho os meus livros, eu trabalho os meus livros, lógico lá, os livros que eu tenho, graças ao bondoso Deus, todos eles ensinam coisas boas, então eu vou lá e coloco, né? Vou lá e coloco os textos, vou lá e coloco os vídeos, vídeos que às vezes não é tão valorizado, igual esses videozinhos que passa aí falando de político, vai lá, o cara compartilha, curte, e às vezes a gente produz um vídeo com maior trabalho, com maior dedicação, e as pessoas não compartilham, não veem ali, nem, às vezes nem observam aquilo ali, nem acompanham aquilo ali, entendeu? Aquela mensagem de Deus. Infelizmente, as coisas do mundo atraem muito mais. Então, se tem um videozinho lá de alguém falando bem ou mal de político X, aquilo bomba na internet, as trevas, entendeu? Agora a luz, as coisas boas, vídeos bons, textos bons, que alguém produz, uma palavra de Deus boa, um texto bíblico, isso as pessoas não fazem. Entendeu? Infelizmente. Então, são essas coisas, né? A sabedoria levar-me a fazer isso. Né? E deve levá-la a fazer isso. E não ficar aí perdendo tempo com discussões, brigas intermináveis, virtuais. Né? Entendeu? Eu acho que esse cuidado que temos que ter com a nossa vida, como a gente vive, é isso. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aí diz, remindo o tempo, verso 16, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades. Então, meu amado, aproveite a oportunidade. Você não pode estar lá no templo, você não pode ir ao templo porque tem todas as questões aí que nós já sabemos, né? Também não pode, de repente, ir lá visitar, mas você pode muito bem mandar mensagem para as pessoas. Você pode muito bem usar o WhatsApp para mandar mensagens boas para as pessoas, para desejar a paz às pessoas. Você pode manter comunhão com o seu irmão desse jeito. Você pode evangelizar as pessoas usando as mídias, as redes sociais, postar lá textos e mais textos, compartilhar vídeos que tem palavra de Deus, mesmo canções boas, canções de Deus, isso tudo. Então, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, aproveite a oportunidade, meu amado. Aproveite, né, para fazer isso, para viver bem em família, viver bem com os seus, ter todo o cuidado nesses relacionamentos. Né? Em nome de Jesus, as pesquisas estão mostrando que aumentou a violência doméstica, aumentou de forma terrível. O suicídio está, segundo algumas pesquisas, algumas pessoas, está aumentando. Entendeu? Então o cristão tem que viver a vida na presença de Deus, exaltar o Senhor, cuidar da sua família, cuidar dos seus irmãos, cuidar uns dos outros. É isso daí a vida do cristão. Por isso, vida em comunidade, né? Nós falamos aqui que pode ser um subtítulo, vida em comunidade, porque os dias são maus, está mais claro do que nunca, os dias são maus. Paulo falou isso naquele tempo, lá
por volta aqui do ano 50, mais ou menos, a 60, 50 alguma coisa, mais ou menos antes, depois de Cristo, Paulo falou isso, né? Depois de Cristo, Paulo falou isso. Por volta do ano 60, um pouco antes ali, ele falou isso, tá? Os dias são maus, imagine os nossos dias. Como estão os nossos dias? Como estão os nossos dias, né? Meu Deus! Os dias são maus, multiplica-se a iniquidade no mundo, a frieza, até mesmo do povo de Deus, também está aumentando grandemente, entendeu? Infelizmente. Então, aproveitando o máximo cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, portanto, não sejam insensatos, ou seja, tenham bom senso, né? Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, sempre procurando entender qual é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida. Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer com a minha vida? O que Ele quer fazer através de mim? O que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu fale? Então, tudo isso nós devemos colocar. Isso tem a ver com sabedoria. Tem a ver com sabedoria. Verso 18, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, aqui é muito claro que os textos bíblicos são contra a embriaguez. Tá? Não quer dizer que aquele contexto, como até o nosso contexto, alguém pode beber um vinho ali com toda moderação, e isso até é possível fazer, tá? Mas Deus é terminante contra, em seus textos, o texto dele, contra a embriaguez, encher a cara, vamos dizer assim claramente, né? Ele é contra alguém ficar bêbado, ele é contra isso. Então, se alguém, é melhor que ele nem tome um pouquinho de vinho, é melhor que ele realmente tome o fruto lá da uva, lá, né, da vide, como falam, né, o suco de uva, do que ele tomar o suco integral, que tem os seus benefícios, se ele quer benefícios para a saúde, do que ele tomar o vinho. Não tem controle, às vezes ele tem problemas, né, digamos assim, então é melhor, tá? O Deus é contra vários textos e textos contra a bebedice, contra os ébrios, os bêbados, se embriagam, né? Ele é contra isso daí, né? Claramente. Então, mas também Deus é a favor de pessoas que busquem o Espírito Santo, que se encham do Espírito Santo. Tá? Aqui não está falando de batismo, não, porque o batismo, na verdade, a igreja foi batizada com o Espírito Santo desde quando ela foi fundada. Tá? Então nós somos, todos nós, você também, eu sou habitação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está dentro da gente, mas ele pode ficar dentro da gente e simplesmente eu não dar liberdade a ele. Deus está dizendo a gente dá liberdade ao Espírito Santo e nos encher do Espírito Santo que está dentro da gente, está dentro de você. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso consagrando sua vida. Você vai fazendo isso sendo diferente, realmente separado para Deus, rejeitando as obras das trevas, andando na sabedoria, no caminho da santidade, da consagração. É assim que você vai fazer isso, tá? Orando a Deus. Quantas vezes você ora por semana? Pessoa recentemente que é membro de uma determinada igreja, quantas vezes você ora? Você tem orado? Eu disse, não. Tem lido a Bíblia? Não. Eu disse, então está complicado, então é complicado. Mas como é que pode? Aí não tem jeito, né? Aí como é que pode? Aí ninguém aguenta, né? Ué, então se a pessoa é cristã, como é que pode ela não orar?
Como pode ela não ler Bíblia? Como é que pode ela passar a semana? Ela tem que ter oração diária. A Bíblia diz orar sem cessar. Então eu tenho que tirar momentos. Graças ao bondoso Deus, eu tenho aumentado gradativamente o meu tempo de oração. Tá? Gradativamente. Eu tenho aumentado, graças ao bondoso Deus, minha leitura bíblica é sagrada. Todo dia, lendo as escrituras e orando. Mas porque o senhor é pastor? Não é porque eu sou pastor, não, porque eu sou cristão. Eu quero relacionar-me com o meu Deus, eu quero relacionar-me com o Espírito Santo que está dentro de mim. Eu quero que Ele fale ao meu coração, eu quero ouvir a sua voz. Então eu quero me encher do Espírito Santo. Poxa, e para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que renunciar a muitas coisas. E eu tenho que deixar muitas coisas mesmo, como todo ser humano tem que deixar muitas coisas. E tirar momentos. Eu acordo todo dia 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Eu acordo todo dia, desço para essa sala aqui para orar e ler a palavra de Deus. Depois eu tenho a live aqui, 7 horas da manhã. Meu Deus, fico estudando e lendo as coisas, as escrituras, estudando as coisas que são tudo ligado ao reino de Deus, até mais ou menos meio-dia. São 6 horas mais ou menos e meia de estudo, de oração, quase ininterrupta. Só tem uma coisa que eu vou sumo, tomo uma aguinha, alguma coisa e tal, e continuo. Meu Deus, é porque o senhor é pastor? Não, não é porque eu sou pastor, não. É porque eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Eu tenho que me encher do Espírito Santo de Deus, eu tenho que buscá-lo. Um dia, eu não sei quando, eu vou dar para prestar conta ao meu Deus. E eu tenho que produzir coisas boas. Ué, eu vou ser um infrutífero? Eu não vou produzir frutos? Ou por acaso vou produzir frutos das trevas? Se eu sou da luz, se eu sou de Deus, não. Então, é lógico, ele está dizendo para não me embriagar com vinho, mas ele está dizendo o quê? Para eu me embriagar, né? Encher a cara no bom sentido, com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo realmente preencha o meu coração, inunde o meu coração com a presença dele. Ora, senão não tem sentido viver nessa vida. Se não for para produzir bons frutos, que sentido haveria? Não é isso. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha bem, o que eu falei aqui, da questão de encher a cara, entre aspas, no sentido de que a gente deve se encher do Espírito Santo e não de bebidas alcoólicas, que fique bem claro isso, né? Se encher do Espírito Santo, tá? No verso 19 diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? A igreja cantava, deve cantar, a igreja ela deve louvar o Senhor. Nem todos que cantam louvam o Senhor, nem todos os que cantam adoram o Senhor, é diferente. Uma coisa é cantar, muita gente canta, tanto é que no mundo aí está cheio de gente que canta, e como cantam, e cantam muito, tá? Uma coisa é cantar, a outra coisa é louvar o Senhor. O louvor ao Senhor produz mudança na vida daquele que louva e na vida daquele que escuta o louvor. É diferente, tá? É diferente. Quem louva é diferente. O louvor a Deus produz mudança naquele que louva, porque ele adora o Senhor. Ele não está cantando por cantar, usando um suposto talento para aparecer. Ele não está fazendo com essas intenções. Ele está realmente ali adorando a Deus. E quando ele adora ao Senhor, a vida dele é mudada, é transformada. E a vida das pessoas que ouvem o louvor de Deus também, elas são transformadas.
elas são abençoadas. Tá? Agora aquele que canta, simplesmente canta, não passa o seu cântico do teto, porque não é louvor, não é louvor, são canções que qualquer um cantaria, qualquer um mundano cantaria, mas louvar a Deus só é possível aos servos do Senhor, é diferente. Eu gosto de cantar. Quem canta tem mudança em seus corações. Quem louva o Senhor tem mudança em seus corações. Tem mudança em seus corações. Tem uma vida consagrada ao Senhor. É diferente, tá? Ele abençoa pessoas com um louvor diferente. Tem muita gente cantando aí, mas não louvam a Deus. Tanto é que qualquer coisinha sai do ministério, qualquer coisinha sai de um conjunto, porque só estão cantando ali. Agora, a gente que louva a Deus é diferente. Gente que louva a Deus, que adora o Senhor, é diferente. Tá? É totalmente diferente, porque ele faz para o Senhor, e só o Senhor para tirá-lo daquele ministério ou daquela função. Só Deus mesmo para fazer isso. Fora isso, ele está na presença de Deus, cantando, louvando, pregando, ensinando. E louvor não tem só a ver com cântico, não. Louvor tem a ver com orações, louvor tem a ver com pregações, louvor tem a ver com dedicação ao Senhor, louvor tem a ver com estar à disposição, tem a ver com comunhão com os irmãos, louvor tem a ver com adoração ao Senhor plenamente. Isso é louvor, meu amado. Muita gente está iludido por aí, achando que louva a Deus, que canta ao Senhor, querem aparecer, querem aplausos. Isso não é para o servo de Deus, não. Outros também acham que querem aplausos porque pregam ou porque fazem isso que o outro. Fala sério, não entendeu nada, não entende nada do reino de Deus. Aqui diz, havendo entre si cânticos, louvor ao Senhor, entre si ali, entre os irmãos, comunhão com os irmãos, né? Cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, de coração, não é de lábios não. Deus está cansado de gente que se aproxima dele para cantar bonitinho, né? Mas não tem um coração sincero. Tem que estar cantando ali, mas sai dali e vai para pecar depois, logo que acaba de cantar. Vai cometer coisa errada, vai tratar mal a família muitas vezes. Às vezes trata mal o filho, a filha, ou termina de pregar, ou termina de dar um estudo, etc, etc. Tá? O louvor muda, o louvor sincero muda, né? A vida das pessoas. Especialmente daquele que louva a Deus, louva com palavras, louva com canções, louva com ações, louva a Deus, é isso. E como diz o texto aqui, então, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí o verso 20, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, dando graças, amado, sempre agradecido, sempre agradecido. Então, o que a gente aprende nesse pequeno texto aqui? Nós aprendemos o que? Que a igreja primitiva cantava ao Senhor, louvava a Deus. Claro que tinham aqueles que não louvavam com sinceridade, como tem tantos hoje, né? Mas tinha a igreja de Cristo, a igreja louva ao Senhor. Então a igreja primitiva, esse é um ponto aqui desse texto, a partir do verso 15, a igreja primitiva cantava, louvava a Deus, a igreja primitiva era agradecida, é o que a gente vê nesse verso 11, a igreja, segundo ponto, a igreja primitiva era agradecida ao Senhor. E o terceiro ponto, a igreja primitiva era uma comunidade que os cristãos honravam e respeitavam-se mutuamente, como deve ser. Mas todos da igreja primitiva respeitavam-se? Não. Mas a igreja de Cristo, a igreja era ensinada a respeitar uns aos outros,
a servir uns aos outros. E aí eu termino com o verso 21 que diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Olha bem, vou ler novamente: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar, neste caso aqui, é a ideia de servir uns aos outros. Cada um, eu devo servir os irmãos da mesma forma devem servir uns aos outros, e é assim que a igreja funciona, é a comunhão da igreja. Muitos perderam o sentido do que é ser igreja, não entenderam do que é ser igreja. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. É nesse sentido que o Paulo termina esse verso aqui, esse verso 21, esse texto aqui. A vida em comunidade, uma comunidade que cantava, que louvava a Deus, uma comunidade agradecida, uma comunidade que vivia em comunhão, que servia, que tinha lá os servos, né? Todo mundo, ninguém era senhor de ninguém, mestre de ninguém, todos no sentido espiritual, todos eram os irmãos e serviam uns aos outros. É assim que a igreja deve viver, meu amado, em nome de Cristo, tá? A igreja, sim, é uma comunidade da luz, ela caminha na luz. Sim, a igreja é uma comunidade que deve viver uma vida realmente de oração, de cântico, de louvor a Deus, uma vida de agradecimento a Deus, caminhando na sabedoria. Que Deus nos abençoe, meus amados, que Deus nos abençoe.